Então, gente, já estamos gravando. Berê, gostaria de dar uma palavrinha aí? Agradecer a Dani pela disponibilidade e nos ofertar um pouco do seu conhecimento. Então, uma ajuda, gratidão, minha querida. Eu que agradeço por estar tendo a oportunidade de estar compartilhando, que, afinal de contas, tem sido a nossa caminhada aí desses últimos anos, né? A gente sentiu no coração em estar fazendo esse trabalho para estar dividindo um pouco com as pessoas as bênçãos que estão, esses conhecimentos que a gente teve, que a gente está tendo e continua estudando, né? Eu só vou colocar aqui no avião, aqui, no celular. E a vontade que a gente tem é que as pessoas acordem para a necessidade de estudar, de estar se aprofundando e assim mudar a sua saúde, né? Então a gente vem numa caminhada, eu vou compartilhar aqui com a minha tela com vocês. Primeiro, eu queria agradecer novamente a todos que estão aqui para a gente estar conversando sobre essa busca de saúde, sobre como você se tornar um bom mecânico para o seu corpo. Então, isso começa com... deixa eu só colocar aqui. Isso começa com a minha busca da saúde, né? Então, quando eu comecei, até eu ia aproveitar para confirmar com a Berê, quantos anos atrás que foram, acabei não perguntando, mas aí mais ou menos, pelo menos aí uns 5 anos atrás que a gente estava mexendo que a gente já estava junta nessa busca. Mas eu perdi minha mãe com câncer já, acho que uns 20 e poucos anos atrás, e de lá para cá eu tenho tido muitos problemas de saúde. Em 2012, eu tive uma diarreia crônica, vômito, a ponto de eu ir para a UTI e quase morrer. Os médicos na UTI chegaram para mim e perguntaram chegaram até a perguntar se eu mexi com veneno ou com drogas, porque eu estava assim, num estado muito sério. O meu irmão mesmo achou que eu ia morrer, que era um estado que já estava bem complicado, né? E de lá para cá eu fui me ligando que havia necessidade de uma mudança, né? Eu dormia muito mal, tinha ansiedade, problemas de circulação, eu tinha muita enxaqueca, eu tomava muita Neosaldina, passava mal, ia para o hospital, nenhum analgésico funcionava para mim. Eu tinha dor na coluna, tinha problema crônico de pulmão, o médico falou que eu teria que tomar corticoide a vida toda. Cheguei já a ficar 2 meses tossindo, tomando 2 cargas de antibiótico, mais corticoide, e tomava-se sempre antibióticos, né? E tive úlcera também, tive gastrite, estava sempre com a boca amarga, né? Que sinal que o fígado já não estava bom. E tive um gatilho na mão depois de um tempo também que quiseram me operar. Então, assim, um pouquinho para o pessoal saber aí, ver que eu não era assim aquela pessoa saudável, né? Então eu tinha um monte de parafuso para apertar. Eu estava usando combustível errado, com certeza. Vamos lá. Mas por conta de todos esses problemas, essa situação, nasceu a pesquisadora que eu sou hoje, né? E eu comecei a estudar, porque eu tenho 3 graduações hoje, mas na época eu tinha 2, e eu sentia muitas dores de cabeça, e eu estava estudando para concurso. Eu falei, vou parar com tudo e vou começar a estudar para ter saúde. Não adianta nada ter dinheiro e morrer daqui a um tempo, ficar a vida aí numa situação lamentável, né? Então eu me determinei a mudar essa história. Comecei a pesquisar sobre dor de cabeça e tive um sucesso incrível, e depois eu comecei a estudar sobre câncer e fui aplicando na minha vida e foi melhorando. E agora nós vamos estar falando um pouco mais de detalhes sobre isso. A analogia do carro é o seguinte: quando nós estamos no painel do carro, o que nós fazemos? Então, a gente vai cortar o fio do painel do carro ou a gente vai ver o que está acontecendo de errado?
Então, eu acho que aqui ninguém vai lá e corta o fio do carro, né? A gente leva o carro no mecânico e vai ver o que está acontecendo de errado, que essa luz está acendendo para a gente resolver o problema. E o que nós, seres humanos, fazemos quando nós temos dores de cabeça? A gente vai, toma um remédio e corta o fio do painel do carro. Então, tomar um analgésico é cortar o fio e falar, fica quieto, corpo, que eu não quero saber o que você tem, eu só quero usar essa máquina, que é o corpo, eu quero fazer meu trabalho, eu quero me divertir, e eu não quero saber o problema que você tem. É mais ou menos assim que acontece. Então, a dor de cabeça é um sinal que alguma coisa você está fazendo que não está de acordo. Ou você bebeu pouca água, ou você dormiu muito tarde, ou você comeu muito rápido, ou passou muito nervoso, ou comeu muito açúcar, ou alimento errado. Alguma coisa você fez. Então, o ponto aí é parar, analisar, estudar, buscar um profissional, né? E falar assim, vamos resolver esse problema. Mas a maior parte das pessoas querem só que o médico passa a parar a dor de cabeça, e geralmente também, eu, pelo menos, os profissionais que eu tinha ido na época, nunca tinha sentado comigo e falado, vamos ver o que você tem. A maior parte dos profissionais que eu tinha ido falaram que eu teria que tomar um antidepressivo fortíssimo e que eu até comprei a caixa no começo, tomei acho que uns 3 e não tive mais coragem de tomar porque os efeitos colaterais são terríveis. E eu não queria aquilo para minha vida. Foi quando que eu resolvi, já que ninguém podia estar me ajudando, porque eu tinha ido em vários profissionais, eu resolvi eu mesma estudar e ver qual que era o problema com a máquina do meu corpo. Né? O primeiro passo que eu fiz já foi tirar o glúten, né? E foi já um resultado espetacular. Então, e assim eu vou conversar mais um pouco com vocês sobre os outros fatos. Bom, quando falta água no carro, o que a gente faz? A gente vai colocar um refrigerante no lugar? Ou a gente vai colocar uma água boa de qualidade? Então, é claro que a gente vai buscar uma água de qualidade. Quando falta combustível, o que a gente faz? A gente coloca qualquer coisa que a gente tem ali do lado? Não, né? A gente vai buscar um combustível correto para o carro. Então, o que a gente tem feito com o nosso corpo? As pessoas bebem pouca água e a água ainda não é de qualidade. As pessoas geralmente comem qualquer coisa. Então, a pessoa fala assim, vou comer qualquer coisinha ali. Então, como se o corpo da gente não fosse o que tem de mais importante. O que adianta a pessoa ter uma situação financeira muito boa se ela não tem o seu corpo para usufruir do que ela plantou, né? Então, eu não vejo assim, lógica nesse tipo de pensamento. Então, depois a gente conversa mais sobre a analogia do carro. Sobre o glúten, né, que eu comentei, né, eu cortei o glúten, cortei o leite, que me fazia mal. E na época eu cortei não só o leite, mas os derivados. Hoje alguma coisinha até de derivado eu consumo. O glúten eu tentei fazer os testes de vez em quando, se eu queria usar, eu senti que o meu corpo falou e ligou a luzinha do painel. Eu falei, não, esse não dá mesmo. Então, o que acontece, né, com o glúten? Ele entra nessa região que eu estou mostrando aqui para vocês, né? E ela vai passar pelo intestino, dentro do intestino, com carimbinho de não sou alimento. Ele vai entrar com carimbinho de que sou um inimigo. Então, existem essas células que são as tight junction, que elas rompem por conta de bactérias, de todo o meio propício para isso. Então, a gente sabe que quando você faz um pão, vira uma cola. E essa cola começa a grudar e começa a fazer um terreno biológico propício para o desenvolvimento de fungos, bactérias e tudo que você não quer, inflamações e tudo. E aí começa tudo. Então, uma alimentação cheia de toxinas, cheia de açúcar, cria um ambiente que
as bactérias, os patógenos querem. Então, muitas vezes a pessoa pensa em fazer uma desparasitação, ou, eu quero uma plantinha para desinflamar, porque eu estou com dor nas juntas, e não entende que a gente precisa mudar o terreno biológico. Então, o que é o terreno biológico? É o meio. Então, o nosso intestino, ele precisa estar livre de patógenos, livre de bactérias e fungos, né? E para isso, a gente tem que criar um terreno propício para ele. Então, enquanto a gente ficar comendo o que não é para comer, você pode usar a plantinha o que for, daqui a pouco volta. Então, a gente tem que aprender a se alimentar da forma correta, né? Tudo em equilíbrio. Aqui eu coloquei esse aparelho porque foi um grande passo na minha vida, que foi o documentário A Verdade sobre o Câncer, quando eu conheci a água magnetizada. Então, como que foi? Eu mudei a minha dieta, né? Diminuiu 60% das dores de cabeça que eu tinha, de frequência, e 70% aí de intensidade. Isso já foi demais para mim, foi muito, quer dizer, assim, não demais, assim, foi ótimo, né? Então, é que eu quero dizer que foi assim, algo muito, muito bom. Para quem vivia quando eu tomava Neosaldina, eu nunca mais precisei tomar Neosaldina só com a dieta. Só que eu ainda tinha dores de cabeça constantes, fraca, resolvia às vezes com uma dipirona, mas ainda tinha que me incomodava. Né? Então era um pouco, era incômodo, eu não podia, por exemplo, se eu fosse dormir 11 horas, eu já vinha dor de cabeça, meu corpo não aceitava, eu tinha que dormir até umas 10. Se eu fosse jantar um pouquinho mais tarde, meu corpo também não aceitava, me dava dor de cabeça. Então eu ainda procuro jantar cedo, mas hoje eu ainda não tenho com facilidade dores de cabeça se eu janto tarde demais. Então, tudo que meu corpo não quer que eu faça, o que me faz mal, ele aponta na cabeça. Né? Então, todo mundo sabe que dormir tarde faz mal. Então, quem é um pouco mais sensível, que tem essa luzinha do painel aí que acende mais fácil, vamos dizer assim, vai, né, acontecer as dores de cabeça. E essa água magnetizada, o que ela fez? Ela diminuiu as frequências e a minha sensibilidade à dor. Imagino que é pelo fato dela limpar o organismo com mais eficiência e hidratar com mais eficiência, que esse é o propósito da água magnetizada, né? Isso também melhorou a minha circulação, porque eu comecei a ficar melhor hidratada, com menos toxina, e isso deu uma mudança incrível na minha saúde. Então, esse é um aparelho que eu uso, né? Eu trabalho com ele também. E ele tem infravermelho de onda longa, ele tem diversos ímãs, ele simula o campo magnético da Terra e o infravermelho longo do Sol, né? Então, ele faz esse trabalho. Depois aqui eu vou falar um pouco mais sobre o que seria isso. A gente deve beber 35 ml por quilo de massa. Então, isso todas as pessoas devem beber. Umas são 2 litros, outras um pouco menos, outras um pouco mais, dependendo da quantidade de quilo. O pH dessa água, ele tem que ser preferencialmente acima de 7. Nós precisamos que essa água seja antioxidante, ou seja, a gente precisa de uma água que doe elétrons. Tem água que rouba elétrons, tem água que doa elétrons. Né? Então, se você tirar um elétron de uma estrutura, ela passa a procurar outro elétron e passa a ser oxidante, ou seja, ela rouba, ela vai envelhecer o seu corpo mais rápido. O LP positivo oxidante é a água destilada, a filtragem por osmose reversa, que são altamente oxidantes. E lembrando aqui que os radicais livres são os responsáveis pela deteriorização do nosso organismo, que são um dos causadores do envelhecimento, né? Outro ponto que a água precisa, e a água magnetizada, ela tem um NP negativo, tá? Só para ficar claro nesse ponto. Ela doa elétrons. O que a água tem que ser? Ela tem que ser pura. Para isso, a gente tem que buscar um filtro de boa qualidade. E se a pessoa morar em locais onde tem flúor e cloro, de preferência estar usando um filtro que tire pelo menos a maior parte do flúor e do cloro também, que fazem muito mal.
Outro ponto que a água precisa ter, tensão superficial, ela tem que ser leve. Então, a água tem uma tensão superficial muito elevada, tanto que a gente vê insetos andando em cima da água, né? E ela é aderente e elástica, né? Ela tende a aglutinar-se em gotas em vez de se espalhar numa película fina. A água com menor tensão superficial, ela é mais hidratante. Antigamente as pessoas falavam muito que o pessoal dizia que quando a água ficava parada, a água ficava saloba, né? Então ela fica pesada, a gente bebe ela, a gente sente um peso no estômago e ela não hidrata como deveria hidratar. Então quando você coloca, bebe uma água magnetizada, ou pela natureza, ou por um aparelho, ela é uma água mais leve, você consegue beber mais água, ela vai hidratar melhor o seu corpo, tanto internamente quanto a pele. E você vai ter um corpo melhor hidratado. Onde que eu descobri essa água magnetizada? Eu estava assistindo esse documentário de Truth About Cancer, que é a verdade sobre o câncer, e eu assisti a entrevista do Dr. Igor Minot, e ele relatou que em 1980, em pesquisas relacionadas ao efeito da radiação em seres humanos após a queda de Chernobyl em 1976, eles descobriram que em algumas áreas lá de Chernobyl, os grupos de pessoas que sofrem de radiação eram colocados em diferentes resorts. Em algumas áreas, a reabilitação deles foi muito melhor em comparado com outros grupos. E, por acaso, eles descobriram que era por causa da água. Ele descobriu que a diferença não era química, e sim física. E eles conseguiram, trabalhando, desenvolver um aparelho eletromagnético de baixa intensidade que se assemelha à intensidade do campo magnético da Terra. Ele relatou que eles fizeram muita pesquisa em relação a essa água e que pode afetar a fisiologia humana. Descobriram que ela tem um efeito muito profundo nos seres humanos. Os sinais eletromagnéticos modificam a estrutura molecular da água, tornando-a linear e assim consegue hidratar com muito mais eficiência. Bem, uma célula bem hidratada pode dar conta de quase tudo, vírus, fungos e bactérias, e vai ajudar a melhorar o terreno biológico da pessoa. Então, no documentário, o Dr. Igor Minot também citou uma pesquisa da Universidade Estadual de Kiev, na Ucrânia, em colaboração com o Centro de Oncologia, e eles usaram em ratos, né? Foi feito em vivo, eles usaram 500 ratos, o que significa que vai dar uma estatística muito boa, né? 500 ratos, e eles descobriram que se você apenas tratar os camundongos com água comum, e o outro fizeram com a água magnetizada, houve uma redução, inibição do crescimento de tumor de cerca de 70% a 50% em comparação com os grupos de controle. Então, eles estavam consumindo a água normal e magnetizada, né? E a vida desses ratos aumentou em 70%. Então, isso é um pouco da tradução que eu peguei lá do documentário e expliquei um pouco com as minhas palavras aqui para vocês. Bom, então, eu fiz essa pirâmide aqui para a gente ver o que é mais importante para a gente pensar. Então, a gente precisa que a base da pirâmide seja uma água de qualidade, porque ela vai promover uma desintoxicação melhor e uma hidratação melhor. É muito, muito importante exercícios e movimentos, também está na base da pirâmide. O sono e relaxamento, né? Ou seja, você não só dormir, mas a gente também aprender a relaxar, a não se estressar em certas situações. Às vezes a gente tem um problema e a gente, às vezes, super reage, né? Uma reação assim que às vezes não precisaria ser para aquela situação. Então, a gente tem que aprender a lidar com as coisas com um pouco mais de tranquilidade. Isso é um tempo, né? A gente vai falando, não precisava ter feito isso, né? Então, a gente começa a se policiar, observar, será que era tão importante esse aspecto que eu fiquei, por exemplo, pensando? Não, daí você começa a conversar com você começa a se corrigir
para conseguir ter uma vida mais relaxada e levar as coisas de uma forma mais tranquila. É claro que cada um tem uma personalidade e cada um tem um pouco mais de dificuldade que outros para fazer isso, mas esse é um ponto ideal, né? Outra questão muito importante é uma nutrição adequada. E não só a nutrição adequada, mas a gente conseguir absorver os alimentos de forma adequada. Então, tem pessoas que não conseguem absorver os alimentos. Se nutre adequadamente, mas não absorve. Então, esse é outro ponto que é importante a pessoa estar corrigindo. O controle do estresse, a resiliência e gerenciamento de pensamentos e atitudes, conforme eu falei. Então, isso está na base da pirâmide. Depois, o que eu percebi como... o que mais que nós podemos fazer pelo nosso corpo? Nós podemos usar frequências adequadas em gotas, em gel. Muitas vezes a gente pode usar também radiestesia, óleos essenciais. Então, essas frequências podem vir em músicas, né, curativas, podem vir até nos pensamentos, podem vir por radiestesia. Então, hoje existe homeopatia também, muitas coisas, a cromoterapia, os florais de Bach, diversos florais que existem, todas são frequências que vão ajudar a gente a equilibrar certos pontos, né? A graduação que eu fiz agora, eu me formei em 2019, é de terapia quântica, e eu foco em trabalhar com os produtos da Fisioquântica e aparelhos também de outras empresas. Então, eu busco harmonizar as frequências das pessoas, buscando a parte espiritual, né? Não precisa ser uma religião, você pode estar simplesmente buscando pensamentos bons, né? Buscando a sua conexão com a parte espiritual, né? Isso é muito importante. E o que mais que eu fiz, né? Eu não podia deixar de falar da zeólita, que eu conhecia a zeólita, porque eu estava com diversos metais pesados. Então, a ansiedade era um ponto que, inclusive, eu fui descobrir posteriormente que foi uma das causas da minha dor de estômago. Então, muitas vezes, por isso que é importante a gente buscar um profissional com mais experiência, porque às vezes a gente fala assim, pô, eu tô com dor de estômago. Você vai e trata o estômago, mas você não trata o que causou aquela dor de estômago. Então, o que causou a dor de estômago foi uma ansiedade que foi causada por metal pesado. Então, a gente tem que começar nos metais pesados, não só pensar no estômago, né? Então, é isso que um profissional da medicina integrativa, ele busca fazer. Ele busca tratar o ser humano como um todo, e não só resolver aquele problema pontual, né? Não só cortar a luz do painel do carro e para falar para a pessoa parar de sentir dor de cabeça. Não. Às vezes a pessoa está com dor de cabeça porque ela está com dor de estômago, porque ela tem um metal pesado e deixou ela ansiosa, e assim vai indo. Então a gente tem que ir lá na causa do problema. Então a zeólita é um mineral para desintoxicação intestinal, hepática, né? Essa aqui é a standard, né? Que é mais para a parte de intestino. Nós temos também a premium, que elas ajudam a neutralizar substâncias nocivas no organismo, né? Protegem o fígado, e é aí uma ferramenta muito boa para a gente usar. Meu intestino melhorou muito depois da zeólita, né? Eu tinha, assim, uma situação séria mesmo, depois que eu saí do hospital, eu fiquei mais de ano tendo problema intestinal. Quando usei a zeólita, foi que realmente eu senti que começou a fazer a mudança para mim, né? Então, isso é um ponto muito importante. Também a ansiedade. Para desintoxicar, o que mais que nós temos? Nós temos o coentro, nós temos o carvão, a água magnetizada também é importante, os sucos verdes são importantes. Então, existem várias maneiras de desintoxicar, não é só essa. O carvão, e a zeólita, você tem que saber usar adequadamente, porque pode vir a prender o intestino e daí ficar pior. Nós temos algumas frequências que são a frequência contrária do metal pesado e que ajuda, nesse caso, a quelar o metal pesado. Então, existe essa possibilidade também, se a pessoa tem intestino preso. Eu não recomendo daí a zeólita, eu recomendo fazer o tratamento com frequência, né? Então, esse foi o Digeris, que é um produto que eu usei
quando eu estava com muita dor de estômago, que foi aí uma das razões que me fez apaixonar e querer estudar mais e mais a terapia quântica, né? Eu estava com uma dor muito forte de estômago, e daí eu busquei bálsamo, busquei a babosa, busquei várias plantas que eu tenho aqui, que eu tenho diversas plantas aqui, eu vendia plantas medicinais, hoje eu tenho só uma outra aqui para os meus clientes, e para mim, o meu uso eu tenho bastante. Mas assim, eu tentei várias plantas e não funcionou. Eu já fazia 4 ou 5 dias que eu estava com bastante dor, ao ponto de ficar deitada de dor. Não conseguia dirigir de tanta dor. E quando eu usei o Digeris, eu usei na terça-noite, meu marido teve que ir comigo dirigindo para buscar, porque eu queria pegar lá o pedido, e daí eu usei na terça-noite, e na quarta já não estava sentindo mais nada. Então foi muito rápido, só que eu usei 15 gotas a cada 15 minutos, então eu fiz uma dose mais forte para conseguir ter um resultado mais rápido. E isso a gente tem para várias coisas, né? Então hoje eu não tenho mais dores na coluna que eu tinha, o meu pulmão está bem melhor, meu estômago está ótimo, meu fígado está bem melhor. É claro que eu ainda cuido muito, se eu exagerar, por exemplo, em certas coisas, eu sinto que eu tenho que voltar e fazer um intensivo com o fígado, né? O gatilho que eu sentia também, não sinto mais. Então, como que eu fui resolvendo isso? Então, a coluna, eu usei água magnetizada, já teve uma melhora incrível. Usei também o Brísio, que é a frequência do DMSO. E o pulmão, eu usei o Respiro, que é a frequência do pulmão. Até hoje eu ainda tenho ele aqui, de vez em quando eu sinto uma coceirinha assim na garganta, eu sinto que vai dar aquela tocinha, eu vou lá, coloco o Respiro e ele me ajuda, né? O meu fígado, eu uso a frequência do fígado, e o gatilho, eu usei 3 produtos que um médico, o nome dele é Dr. Irineu Goldsman, veio aqui na minha cidade e deu um workshop falando dos resultados com artrite e artrose que estava tendo com esses produtos, e eu paguei para ver, usei, e em um mês eu já não tinha mais o gatilho que o médico tinha falado que eu teria que fazer a cirurgia. Então eu resolvi em um mês, fui lá, voltei para mostrar para ele, mas não adiantou muito, ele não se interessou, mas enfim, o resultado estava ali. Bom, o que são frequências, né? Então vou falar um pouquinho para vocês como que funciona. São um sistema floral de ação quântica baseada em um mix de floral ressonante com a alta tecnologia. Então, são fórmulas florais para regular e harmonizar a energia das pessoas em todos os sentidos, através de uma ação biofísica e não bioquímica. É para reequilibrar com informação e energia os desequilíbrios que estão atrapalhando. Para promover saúde, melhorar a qualidade de vida. Quando você tem uma informação de um órgão saudável, esse órgão se equilibra da melhor forma, lembrando que as nossas membranas celulares são passíveis de captar informações por vibração de fora da célula para dentro da célula. Elas têm uma anteninha, né? Então, junto com uma alimentação e suplementos de qualidade e a informação, conseguimos promover a nossa saúde. Os produtos que eu trabalho, eles armazenam informação intrinsecamente através de frequências vibracionais específicas, por meio da biorreceptividade celular. Ao entrar em contato com o corpo bioenergético, tais frequências são direcionadas para células que se encontram em desequilíbrio energético e percorrem um caminho específico ao longo do organismo. Então tem muita coisa, assim, nossa, a gente tem frequência de planta, frequência dos órgãos, tem diáteses, que é para equilibrar o terreno biológico daquela pessoa que tem X características, então tem várias frequências para aquela pessoa específica, né? Então, nós podemos fazer bastante coisa, e inclusive, eu fiquei muito feliz agora que uma cliente minha comentou que está tendo um excelente resultado com a filha, ela tem uma filha de 7 anos com diabetes, e pagou, apostou na terapia quântica, e a gente está tendo um resultado bem legal com ela, está conseguindo equilibrar bem a situação dela. Fiquei muito feliz, a mãe dela, nossa, está super feliz também. Então a gente tem muita história para contar, sempre tem vários vídeos lá no grupo de terapia quântica, que eu montei um grupo de terapia quântica só para colocar informações sobre isso, né?
Então, o primeiro grupo que eu fiz foi da Biblioteca Plantas de Saúde, que eu ia colocando mais sobre as plantas, que era meu interesse, que primeiro era mais as plantas, né? Depois eu falei, não, vou também agregar a terapia quântica, agreguei água magnetizada também, tem um grupo só de água magnetizada, para explicar com detalhes, para quem quiser. Eu tenho um grupo só da zeolita, que ali eu coloco uma informação mais específica, né? Não são grupos abertos, são grupos fechados, a maior parte deles, só o Biblioteca, que é um grupo aberto, mas já tem ali informação para o pesquisador, se quiser pesquisar, e se a pessoa quiser também, pode estar, se a pessoa falar assim, não tenho tempo para estudar, mas eu gostaria de ser tratado com isso, aí pode me procurar, que a gente faz um atendimento online também. Então, fica aí as duas opções. Onde que eu cheguei? Então, eu colocando na prática, em cada dia que eu fui aprendendo, eu fui ficando cada dia mais saudável, né? Os nutracêuticos, aqui eu estou colocando da visão geral, né? Nutracêuticos, produtos frequenciais, alimentação, eu coloquei um valor maior, porque eu acho que primeiro lugar é a alimentação. A água eu colocaria até mais, eu coloquei uma parte pequena, lembrando que o nosso organismo, ele está relacionado com tudo. Então, às vezes a pessoa está com desequilíbrio nutricional porque está com um desequilíbrio na parte gastrointestinal, ou às vezes na parte endócrina, ou às vezes no corpo e mente, que está muito ansioso, daí desregula os hormônios. Então, é tudo ligado. Então, por isso que a gente tem que fazer todo um estudo da pessoa para poder ajudar ela da melhor forma, né? Então, é isso aí. E antes de eu terminar, eu gostaria só de lembrar que os alimentos, eles não são só, a gente não tem que lembrar que eles não são só a parte nutricional. A gente tem que lembrar que eles são energia. Então, se uma pessoa come um brócolis, por exemplo, que ele tem aí uma energia vital maior, é muito importante para o corpo da pessoa. E se ele come um brócolis orgânico, é melhor ainda, né? Procurar lembrar que a gente precisa dessa energia vital. Então, a gente tem que buscar alimentos crus, coloridos, e comer, lembrar que tem que mastigar bem mastigado o alimento. Isso é muito importante. E no momento da refeição também se buscar ter uma tranquilidade, né? Evitar estar comendo com pressa, isso também é outro ponto muito importante. Então, terminando aqui a apresentação, eu abro agora para o pessoal perguntar, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou aqui à disposição. Maravilha, dona Alicante. Estamos aqui com o microfone disponibilizado. Quem quiser, tá disponível aqui, é só abrir o microfone e fazer suas colocações, tá ok, pessoal? Pode falar, Ionara. A Ionara levantou a mão, não? Não, acho que eu me enganei. Então pode falar. Boa noite, gratidão aí pela sua palestra que Você ficou muda, Ionara? Pode falar. Acho que ela caiu. O Luiz parece que levantou a mão também. Fala, Luiz. Acho que bom, se alguém quiser falar. Ela não está ouvindo não, Luiz. Aguenta aí. Ela não está ouvindo. Eu falei de terapia quântica, de grupo da zeólita, água magnetizada, né? Então, cada grupo a gente tem um assunto específico para quem quer pesquisar, para poder estar aprendendo, né? E lembrar que a terapia quântica é muito amplo, né? Então, tem muita coisa de terapia quântica. Eu estou agora, só para complementar aqui, eu estou fazendo um experimento aí com a parte de radiestesia, com excelentes resultados, e mandando frequência à distância para outro país, mandei, achei muito legal. Então a gente está assim, evoluindo, né? Está evoluindo e vendo que a gente tem todo aí um universo para ser explorado, né? É bem interessante. Primeiramente, queria agradecer aí, parabenizar também a Dani Conte, né, que fez uma excelente palestra. Acho que já é o início disso aí, né?
Eu, por exemplo, estou começando a pesquisar, né, sobre o terreno biológico, que é uma coisa muito vasta. Tá? Eu lembro que eu já tinha pesquisado já há um tempo e parei, só que agora estou voltando a pesquisar, e me deparei com biofísica. Aí eu queria entender qual é o limite da biofísica, tipo, o que a biofísica engloba. Entendeu a minha pergunta? Conseguiu ouvir, Dani? Olha, esse é um universo muito amplo. Eu não sei te responder isso. Eu tenho vários livros lá para entender, se você quiser ler, aprender. Mas, assim, é um caminho que eu tô assim, tô entrando nesse caminho ainda, porque por mais que eu tenha feito uma graduação nisso, tem muita coisa para aprender. É um universo muito grande. E não só para aprender assim com os outros, aprender com as coisas que acontecem, né? Muitas vezes, eu percebi, né, que quando a gente come menos carne, né, a gente melhora a intuição. E com a intuição, veio alguns insights, vamos colocar assim, de coisas que a gente pode fazer com terapia quântica. E eu fiz o teste e funcionou, olha que legal. Então, a gente está fazendo o teste, a gente montou um grupo do pessoal de radiestesia, porque assim, até então eu só usava as frequências em gel, gotas e em aparelho, né? Só que me deu um insight que a gente poderia fazer com radiestesia, que sai muito mais barato. E eu enviei frequência de camomila, de dor de cabeça, coisa para dor de cabeça, e funcionou. E outras pessoas estão fazendo isso também e estão falando que está funcionando. Então a gente está entrando aí, né, como que diz, um universo de possibilidades, milhões de possibilidades que a gente pode fazer. Então é essa questão, né? A gente tem que abrir um pouco a mente, estudar bastante e também deixar a intuição falar um pouco, né? Isso que aconteceu. Não sei se eu respondi um pouco, se quiser perguntar mais alguma coisa, professor, né? Não, respondeu. Eu estou começando, eu me deparei com esse nome, biofísica. Aí eu puxou assim um gancho assim, né, para eu pesquisar sobre essa área, entendeu? Aí percebi que é uma área bastante vasta. Isso, é muito vasto. Biofísico é porque não é químico, né? Não é químico. E você tem, nossa, muita coisa aí para explorar. Por exemplo, nós trabalhamos com as frequências e quem capta as frequências são as antenas. Ali não tem nada químico. Então, há um tempo atrás, aí alguns anos atrás, meu tio que é médico mesmo falou para mim, homeopatia não tem nada ali dentro, é diluído, como que vai funcionar? Então ninguém entendia isso. Agora a gente coloca na prática e a gente vê que funciona. Então a gente fala, e agora, né? Por quê? Então é um campo bem amplo para a gente estudar, né? Mas funciona. E se aquilo funciona para tratar, funciona também para prejudicar, se você for ver. Muitas vezes as pessoas estão se intoxicando e pensam que aquilo ali não vai ter problema, só que será? Então a gente tem que mudar a forma de pensar e observar melhor e ler o corpo da gente, né? Ler o que o corpo da gente fala, que o corpo da gente ensina muito. Às vezes a gente pensa que algum alimento é bom e o corpo da gente fala, não, esse alimento não é bom, e você insiste. Tudo bem, tem aqueles alimentos que desintoxicam e que dá uma impressão que não é bom, mas é um processo de desintoxicação. Isso também a gente tem que observar, que acontece muito. Mas tem muita coisa que a gente tem que aprender com o corpo, né? Tem algumas técnicas que a gente faz na terapia quântica que o corpo fala. Uma delas é você coloca o alimento próximo do teu corpo e você se concentra. Se o teu corpo for para frente, é porque é bom. Se for para trás, é porque é ruim. Então, tem umas dicas aí para o pessoal que quer saber o que faz bem e o que faz mal. E
E a questão da carne, né, é algo que a gente tem que pensar também na parte energética da carne. Então, a gente tem que ver que o nosso corpo precisa de B12, precisa de algumas coisas que tem na carne. Mas a gente tem que pensar em qual quantidade, a gente tem que ver que pessoas são diferentes, tem pessoas que não se dão tão bem, pessoas que já precisam. Então, às vezes a gente tem que não colocar as coisas como lei, como verdade para todos, né? Às vezes uma pessoa, uma alimentação melhor, para outra pode ser que aquela já não seja a melhor alimentação. É claro que o glúten é unânime a todos que faz mal, né? Isso é uma coisa que a gente pode ver. Mas tem muita coisa aí que a gente tem que estar lendo aí a parte energética do corpo. Entendi. Vou fazer um comentário aqui sobre o Bedort, ou Ring. Você conhece essa técnica, Luiz? Ah, sim. É assim, ó. Explica para ele aí, Dani. É uma outra forma de fazer do que o corpo, né? Então nós temos o pêndulo, que você pode ver, ele vira para a direita e vira para a esquerda conforme o sim ou não. E o dedo você segura assim, e conforme você faz assim, se ele não sair, é o não. Desculpa, é o sim. Se ele sair fácil, é o não. Então você fica um pouco mais fraco quando você tem uma coisa que é não. E ele fica um pouco mais forte quando é o sim. Então é mais ou menos isso, não sei se eu expliquei bem, se o Alexandre queria explicar melhor, mas é mais ou menos assim, é algo que eu gostaria até de treinar mais. Como eu tenho muita facilidade com o pêndulo, então eu acabo usando mais o pêndulo, porque para mim o pêndulo nossa, eu trabalho com o pêndulo de uma forma incrível, assim, como se fosse parte do meu corpo e ele funciona muito bem. Com ele eu posso, às vezes, ver detalhes que às vezes eu não tenho essa informação em outra forma, né? O Bedort, ele vem da fisioterapia, né? O corpo humano, ele é portador de correntes elétricas, né? Aí que tá, como a gente está falando das energias, das bioenergias, etc., mas nós estamos falando também dessa parte eletromagnética que percorre o corpo, que percorre os órgãos, né? E isso cria um circuito. Exatamente quando você está lidando com substâncias, ingredientes que não são agressivos para você, o teu circuito, eletromagneticamente falando, quer dizer, a sua fisiologia, mas sob o efeito da biofísica, né? Ela fica íntegra. Então a sua musculatura, a extensão dos seus tendões, tudo fica íntegro. Então você consegue preservar a força muscular. Por isso que um outro nome também que esse Bedort tem, o Ring, é o teste muscular. Exatamente porque a sua fisiologia, juntamente com essa parte eletromagnética, né, que é a biofísica, afetando a sua fisiologia, ela fica íntegra. Então você consegue sustentar, como a Dani explicou ali, no movimento de alguém puxar, por exemplo, sua mão, você consegue sustentar o elo. Ou seja, a sua força muscular está incorrompível. E do contrário, quando você segura na mão, né, na sua mão que é fraca, quando você segura um ingrediente, um alimento, um pseudo-alimento nesse caso, até mesmo um celular, pessoas que são eletrossensíveis e tudo mais, enfim, tudo aquilo que de alguma forma te faz mal, quando você faz o circuito desse teste muscular na outra mão, o corpo acusa na hora. Você perde força, você perde a integridade do músculo, né? Ou seja, há uma ligação ali. A água magnetizada, ela faz exatamente isso, Alexandre. A água, se você, por exemplo, eu faço um teste de equilíbrio, força e equilíbrio com as pessoas, quando a pessoa está ao vivo, que agora eu não comentei isso porque eu acabei esquecendo também, e no online não tem muita graça, né? Você pega a mão e faz assim da pessoa e força para baixo, antes dela beber a água. Ela cai, geralmente. Você coloca do lado aqui e fala para ela ficar reta, com os pés retos, e força assim, ela cai. Se você dá um pouco de água magnetizada para ela beber, ou você põe um pouco na pele dela e você faz de novo, é muito difícil a pessoa cair. Você força, a pessoa não cai, porque o corpo vai falar para você que aquela água é boa. Se você pega o celular da pessoa e passa na mão, passa assim, perto, passa,
você muda de uma forma a energia daquele corpo, que você faz de novo e a pessoa cai. Então é bem isso que você está explicando, isso eu faço na prática para as pessoas verem. São formas interessantes, são frequenciais, né? De alguma forma são formas frequenciais de você diagnosticar, ver suas intolerâncias, ver suas... É bem interessante isso, Luiz. É um universo aí, é uma pletora de possibilidades e tem muito a ver com o autoconhecimento também, né? Da gente explorar esse caminho rico aí de possibilidades. Entendi, pô, legal, interessante. Mas se ninguém for mais alguma pergunta, nós temos mais 8 minutos. Mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, poderia estar fazendo. Com relação à água, uma dica, essa dica de colocar um pouco de sal marinho na água, ela funciona com relação à água? Eu nunca experimentei. Eu uso o aparelho, né? Eu coloco ele na água, ele é bem prático e ele funciona bem e o que eu tenho feito. Outra coisa que eu faço é pôr no sol. Então eu coloco magnetizada e no sol. Se a pessoa puder ter uma água com pH adequado, magnetizada e no sol, ela vai ter muitas propriedades assim, que realmente vão fazer diferença na desintoxicação e na hidratação e na parte energética da pessoa também. Eu chego assim, a ter um palpite que ela mexe na parte de intuição, assim, porque assim, eu fiquei bem mais depois que eu comecei a beber essa água, não sei se é só dela ou se é de outra coisa, mas eu senti isso em mim. Tem uns estudos, Luiz, do Luc Montagnier, que é prêmio Nobel, né? Onde os estudos deles falam muito dessa questão da água, né? Como portadora de informações, né? A possibilidade da água transmitir informações. E existe aquele famoso japonês, né, já falecido, que fazia os testes com a cristalização da água, né? Então você pegava determinados tipos de água na natureza, a cristalização dela sobre temperatura muito fria era de um jeito, mostrando uns cristais ali perfeitos, um arranjo físico, né? Porque a água é H2O, né? Sempre. Mas isso é a estrutura química. Agora a estrutura física, capturada na lente, né, que ele fotografava, da cristalografia em temperatura 0 graus, então ele conseguia fazer gelo disso daí, né? Ele congelava isso daí. E o cristal de água era diferente para cada tipo de água. Tem um japonês, agora me foge o nome, que se especializou nisso, né? E aprofundou bastante nisso daí. Então, cada tipo de água tinha a sua configuração biofísica diferente da outra. Bioquimicamente é a mesma coisa, mas biofisicamente não é. A forma como essa água vai agregar o sangue, as moléculas vão ficar embaralhadas. E outra coisa, o corpo também tem capilaridades cada vez mais fininhas, né? Quanto mais fininha a capilaridade do corpo para você hidratar, menos pesada precisa ser essa água, né? Para que ela penetre em todos os capilares, realmente nutrindo o corpo, né? Então, esse Luc Montagnier, ele, nas pesquisas dele, ele aprofundou, e inclusive à distância, mandava essa água com a informação registrada nela, mandava isso à distância para outro país, para outro laboratório, e eles conseguiam obter o mesmo resultado. Como é que você faz a leitura dessa informação num outro local completamente diferente do local anterior, né? Sendo que o que aconteceu é que você impregnou de informação, né? Aí que tá, é um componente biofísico dessa água. Você impregnou essa água dessa informação, e isso foi lido, foi recuperado em outra cidade, em outro estado, né? Então, isso tem a ver com o prêmio Nobel dele, né? E cada vez mais os estudos estão aprofundando que funciona, que é isso mesmo. A água, ela é portadora de informações, né? O ângulo, a angulação das moléculas, tudo é H2O, mas a angulação das moléculas, a forma como as moléculas se estruturam fisicamente, ou seja,
por isso que é o componente biofísico da água, é diferente. Por isso que ela cristaliza de forma diferente. E você pode até imantar, que é o que a Dani estava explicando aí da radiestesia dela e tal, os experimentos que ela está fazendo, das frequências de cura. No caso da água, da alimentação também, do arroz, você pode fazer isso com arroz também, você pode imantar o alimento, né? Então a imantação do alimento, que aí é um tabu para a ciência, porque a ciência não entende o que é o campo energético, o que são as orações, o que é a intenção verbalizada ou vocalizada e tudo mais. Então é dentro desse universo de pesquisas, né, de energia sutil, aonde se pode influenciar, propriamente dito, a água ou impregnar nela certas informações no próprio alimento, impregnar. Então tem várias experiências aí na internet, se você procurar teste do arroz, teste da água, né? É Omura, se eu não me engano, é o pesquisador japonês, se eu não me engano é Omura o nome dele. Então você vai ver o teste do arroz, né? Como é que pode um pote de arroz que você separou com algumas palavras, com intencionalidade, o arroz se conserva durante semanas e o outro pote, feito do mesmo arroz, né? Arroz sem temperar, sem nada, simplesmente cozido inicialmente ali em água, sem nenhum tempero, sem sal, sem nada. E esse segundo pote, esse segundo arroz, ele se deteriora completamente, num ritmo completamente diferente do primeiro arroz, né? E ambos têm a mesma matriz, mas ambos sofreram influências ambientais e de impregnação de informação direcionada, né, a cada um deles de forma diferente. Então cada um reage de forma diferente à energia que estava no ambiente, sendo que a matriz orgânica ou química é a mesma. Então isso é incrível, isso abre uma camada biofísica acima da camada bioquímica nos tratamentos, no efeito daquilo que entra em contato conosco, dos alimentos e tudo mais, e o próprio corpo em si também reage a essa fisiologia. Exatamente, é isso que nós estamos falando aqui agora. Esse estudo ele é amplo, ele diz respeito aos ingredientes, aos contaminantes, ao que nós estamos entrando em contato, e diz respeito ao nosso próprio terreno biológico também, como reage a esses fatores, né? Por isso que é amplo, é incrível, e quanto mais testes fizer, a gente vai se deslumbrando. Toda semana tem novidade, né, Dani? É verdade. E por isso que a gente tem que pensar tanto o meio que a gente vive, o que a gente escuta, o que às vezes é a poluição do ambiente, porque nós, apesar de nós não vivermos como os peixes na água, como os golfinhos, porque nós vivemos no ar e esse ar estando poluído vai influenciar. E não só poluído como algo químico e sonoro. A gente tem que pensar que hoje a gente vive uma poluição aí de ondas, né, cada vez mudando os Gs aí, né, ficando mais e mais Gs, para não falar nem outras coisas, né? E qual é o efeito negativo disso na gente, né? Então, até que ponto isso não está fazendo mais mal do que a gente pode imaginar? Então, tudo isso é algo para a gente pensar bem e lembrar que onde a gente vive é o nosso aquário, é o nosso planeta. E nós temos uma ligação, um ser com o outro. Já foi descoberto que há uma relação entre da mesma espécie, né? Seres da mesma espécie. Tanto que tem um experimento dos 100 macacos, que quando 100 macacos numa ilha começaram a fazer certa atividade, os macacos do outro lado da ilha começaram a fazer aquela mesma atividade. Eles pegaram o campo e conseguiram obter essa informação. Então, nós temos uma ligação um com os outros através do campo. Então, a gente tem que pensar em tudo isso, né? Tem muita coisa aí para estar analisando. Nosso tempo já deu, são 8h01, não sei, pode falar. Não, com certeza, eu queria só comentar mais duas coisas. O seguinte, por exemplo, quando você falou de energia, eu acredito que os alimentos têm uma energia, né, porque é muito diferente de quando uma comida caseira, né, uma comida que é feita com todo o preparo, né, com digamos assim, com amor, entendeu? E você come na rua, assim, sabe, às vezes
Às vezes a comida é feita por um funcionário que o cara tá bolado com o salário dele, entendeu? E ele bota aquela energia negativa na comida, né? Então, assim, eu percebo no meu próprio organismo mesmo que uma comida caseira, ela é melhor do que às vezes comer um gol, em média, né? É muito da energia que você coloca na comida. E outra coisa também que você falou de frequência, já aconteceu comigo. Por exemplo, eu já peguei transporte público lotado, né? Por exemplo, às vezes você está no trem, aí você está pensando numa música. Fica pensando nessa música uns 5 minutos. Daqui a pouco uma pessoa do seu lado começa a cantar a música em voz alta. Aí eu fico assim pensando assim, pô, isso já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo não foi uma vez não. Já aconteceu várias vezes. Eu acredito que as coisas têm uma frequência e isso funciona mesmo. Por isso que eu me interessei nessa área da biofísica, porque eu acredito que as coisas não são só químicas, são físicas também. Eu acho que a biofísica deve estar, tipo assim, acima da bioquímica. Eu acho que as duas trabalham em conjunto ali, entendeu? Eu acho que a gente tem que ter um campo amplo ali, né, da bioquímica e da biofísica, uma área completamente, pela pouquíssima coisa que eu vi, é uma área que é pouco explorada, né? Eu vou pesquisar mais. Verdade, eu acho, para também saber que nem tudo que não é científico não deixa de ter valor, né? Então a gente fica com aquela história, porque isso não é científico, não foi publicado, não sei o quê. Só que a gente conhece quanto das coisas, né? Quanta coisa que a gente está aprendendo ainda, que a gente não conhece que funciona. Então eu acho que a gente tem que observar mais, escutar mais, sentir mais, e ter aquela humildade de pensar que a ciência está engatinhando ainda, né? Que nem tudo que não é científico não deixa de ser real. E ousar aprender e sentir, falar, não, acho que esse aqui é um caminho que a gente deve ir, né? Então a gente sentir mais o que é. Eu acho que, gente, eu vou pedir desculpa que eu tenho um compromisso agora, então eu vou estar precisando encerrar, então não sei se alguém vai querer fazer mais alguma pergunta, senão a gente já vai estar encerrando. Dani, tá ótimo. Agradecer imensamente aí a sua disponibilidade íntima de compartilhar com riqueza de detalhes o seu caminho, a sua jornada. Então, gratidão a você, tá? Foi muito interessante te ouvir. Foi um investimento de tempo muito positivo. Fez minhoquinhas aqui circulando na cabeça, a gente pensando, refletindo, assumindo esse protagonismo, né? Foi o que você fez e mudou sua vida, né? Mudou sua vida. Então hoje você está aqui como uma legítima representante dessa comunidade, inspirando, né? Compartilhando e inspirando a todos nós. Muito obrigado, viu, querida? Eu que agradeço. Eu queria saber aqui, deixa eu ver se eu acesso fácil aqui, só para dar o recadinho. Vamos ver a próxima, né? Hoje, dia 27, não, amanhã não temos uma folga. Então vou anunciar aqui a próxima palestra, né? A próxima palestra no dia 29/7, ou seja, na quinta-feira, tá? E a palestra é com a nutricionista Ladjane Aquino. Só para vocês terem uma noção, tem um grupo aqui no Telegram, né, dentro da comunidade, com mais de 6.000 pessoas, tá? A Lad é uma das pessoas que está à frente desse grupo. Ela aborda os assuntos de jejum, de dietas, tá? E ela vai especificamente falar sobre low carb, algumas dicas específicas sobre low carb, o que fazer e o que não fazer. As pessoas têm geralmente vários conceitos, né, sobre low carb, e ela vai pegar essas informações aí, vai costurar esse assunto para ajudar as pessoas a, enfim, implantar a sua dieta low carb. Então, não percam, na quinta-feira vai ser no próprio grupo Jejum e Dietas, que é o grupo lá que a Lad pilota, tá? A Lad é uma nutri bastante experiente,
e tem ajudado demais a comunidade integrativa. Então a palestra dela é imperdível também nessas questões aí de alimentação, tá bom, pessoal? E vai ser às 8 da noite, tá? Vai ser na quinta-feira às 8 da noite, no grupo do Jejum e Dietas. A gente vai divulgar, fiquem atentos para vocês poderem participar, tá bom? Espero que tenham gostado aí da nossa iniciativa do Terreno Biológico, tenha sido proveitoso, né? E vamos com tudo. Os próximos 10 dias aí, 15 dias, esse é o assunto que está em evidência, tá? Então, gratidão, pessoal. Até o próximo encontro, quinta-feira às 8. Obrigada.